Gente, a paz do Senhor, começando aqui mais um Biblificando, depois de 2 meses, eu estou de volta. Quero aqui já agradecer a meu amigo Vitor Gabriel, que conduziu o programa aqui Biblificando por vários dias, né? Pedi a ele uma ajuda e ele veio aqui e apresentou o programa. Vitor, obrigado, Deus abençoe. Assim que eu precisar de você, eu vou te pedir de novo. Como eu já estou falando com alguns irmãos que estão meio que querendo correr, colocando obstáculos, mas nós vamos tentar trazer eles. Gente, hoje um tema sugestivo, né? Os dons espirituais cessaram? Foi só na época de Jesus, na época dos apóstolos, ou não? Ou continua ainda, né? E para falar sobre esse tema, explicar sobre esse tema, se eles continuaram, se eles pararam, se é sensacionalista, se é sensacionalismo ou continuista, né? Hoje a gente trouxe o professor Elias Almeida, presbítero da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, congrega ali em Cumbica, com o pastor Mauro Sérgio e a pastora Edilaine. Quero aqui mandar um abraço já para eles, agradecer a todos ali de Cumbica, Felipe, Mateus e os demais que a gente conhece ali. Que Deus abençoe a todos. Também ao pastor Joás, a pastora Dalit, que é os meus pastores aqui no Vila Barros, a minha esposa que deve estar nos assistindo, a minha mãe também, que deve estar nos assistindo, toda a minha família e todos a vocês, que faz com que esse programa cresça cada vez mais, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E deixa eu apresentar aqui, como já é conhecido de alguns, quando a gente tem alguma dúvida teológica, a gente traz ele, professor Elias Almeida. Boa noite. Boa noite, Jessé. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos, irmãs e a todos aqueles que irão acompanhar esse podcast. Um assunto muito sugestivo, né? Morreu agora o líder, um dos pastores, um dos líderes aí, uma das maiores igrejas americanas, John MacArthur. E ele era um ardoroso sensacionista. Era um antipentecostal. Inclusive, ele escreveu um livro, Fogo Estranho, onde ele detona os pentecostais. Para ele, pentecostalismo e neopentecostalismo era a mesma coisa. Isso é um absurdo, né? Nós temos que falar isso porque o cessacionismo é antibíblico. Os dons espirituais não cessaram, não cessaram. Então eu tenho certeza que vai ser um assunto maravilhoso, precioso, e nós iremos aprender aí sobre esse assunto que nas redes sociais sempre estão fervendo, né? Entre pentecostais e reformados. E também falando para os irmãos do TikTok, hoje a gente também está sendo transmitido pelo TikTok e YouTube. E depois que acabar essa live, a gente manda lá para o Instagram, tá bom? E professor Elias, mas uma pergunta que não quer calar. O senhor é continuista ou sensacionalista? Eu sou continuista. Continuista. Os dons espirituais não cessaram e estou aqui para isso, para provar biblicamente, no Base bíblica. base bíblica. Estou no Biblificando para provar biblicamente. Olha. Biblicamente, no Biblificando, você vai aprender que os dons não cessaram. É Não, isso que o senhor vai trazer não cessaram. a seguinte tese. E morreu esse pastor aí, que é Tom John MacArthur. John MacArthur. Se eu falar isso aí, eu sou batizado com o Espírito Santo. Para começar, eu queria que o senhor desse um breve resumo, para a gente já começar. A gente formulou algumas perguntas, e eu queria que o senhor respondesse, mas para começar, antes de começar respondendo as perguntas, eu queria que o senhor explicasse qual é a diferença do sensacionalista e eu sei que muita gente sabe, mas tem muita gente também que não sabe, e do sensacionalismo. Do continuismo Do e do continuismo cessacionismo. e sensacionismo. Vamos lá. O cessacionista, eles defendem que os dons extraordinários cessaram. Elias, quais são os dons extraordinários? O dom de línguas, interpretação de línguas, o dom da fé, o dom de operar maravilhas e os dons de curar. Esses dons ficaram restritos, ou foram restritos na época do ministério de Jesus e da época ou na era apostólica. Morrendo os apóstolos, e quando o cânon bíblico, quando o último livro
do Novo Testamento foi inserido, a saber, o Apocalipse, os dons se encerraram. Os dons cessaram. E eu tenho que ser justo aqui também com eles, porque eles creem que Deus cura. Isso é fato. O que eles não creem é que alguém hoje tenha um dom de curar, que alguém hoje tenha um dom de operar maravilha, que alguém hoje tenha um dom de línguas. E sobre essa cessacionismo e continuismo, né? Porque o continuismo o nome já fala, né? Que os dons continuam. E tem outros reformados, batistas reformados, que são calvinistas, né? E também presbiterianos, anglicanos, que defendem o providencialismo. Providencialismo. O que é isso, Elias? O providencialismo trabalha a ideia que Deus pode usar esses dons num país ou na vida de um missionário, e Deus usa aquela pessoa, o missionário, o pastor, o pregador, para realizar curas, milagres e prodígios. Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento você vê Deus usando homens. Então, na providência dele, por isso que providencialismo, Deus pode usar alguém em línguas. Então, alguém vai pregar o evangelho em um país, essa pessoa não conhece a língua, então Deus pode usar essa pessoa em chinês, em coreano, em japonês, em inglês, em holandês, e a pessoa pensa que está falando português, mas na verdade está falando a língua ou o idioma daquela nação. Então, você tem aí o cessacionismo, o continuismo e o providencialismo, né, que é um termo novo aí que eles usam, né? Na verdade, o providencialismo é um continuismo disfarçado. Essa é a verdade, tá? É o continuismo, só trocar o nome, né? Só trocar o nome. Então, essas são aí as diferenças, meu caro Gessé. Mandar um abraço aqui para o Isaac Novas, que ele está mandando aqui a paz do Senhor para todos. Acho que é amigo do senhor, né? Felipe Oliveira Medeiros, meu amigo. Professor Felipe, Deus abençoe. Também vou trazer ele aqui, que ele vai falar sobre o reteté. Tem base bíblica? Vou trazer Felipe aqui para falar sobre isso. Meu amigo também, professor, historiador, Almir Gomes, que Deus abençoe. Ele falou, cheguei, Brasil. A minha esposa também que está aqui nos assistindo. E o Felipe já fala assim, ó, só as escrituras. Temos homens e mulheres com os dons de cura. Temos ou não temos, Elias? Temos. Homens e mulheres sobre o dom de cura. E já explica sobre a cura a gente vê muitas denominações, muitas... Como é que eu posso falar, usar um termo aqui? Muitas pessoas ou muitas denominações de crença, como o espiritismo, que fala que cura, que tem um dom da cura. Tem ou não tem um dom da cura o espiritismo? Vamos lá. Já entrando nessa questão. Sobre dons de curar, nós aqui no Brasil tivemos homens e mulheres que Deus usou tremendamente em milagres. Davi Miranda, né, apesar do seu legalismo, né, Deus usou aquele homem tremendamente para operar curas. Eu não sei hoje, né, mas na antiga sede, que foi totalmente reconstruída, né, Deus amou, ele guardava lá as muletas. Tirava foto das muletas, cadeira de roda, lá na sede, para mostrar que Deus curava. Então ele falava, olha, traga o povo, traga os doentes, os aleijados, os mancos, e levavam mesmo e eram curados. O missionário Manuel de Melo, o fundador da Igreja O Brasil para Cristo, também Deus usou tremendamente em milagres, em curas. Isso aqui no Brasil, né? Daniel Berg e Gunavingre, quando chegaram, Deus usou esses homens de uma forma extraordinária. Quem tem aqui aquela série de 4 livros do Daniel Berg, Diário de um Pioneiro, porque o europeu, o americano, naquela época, né, eles tinham diários, eles escreviam tudo. Então ele relata nessa obra, né, o Diário do Pioneiro, milagres que Deus fazia assim à torta e à direita. Se você vai para a história da igreja, o que mais você tem? Na época dos reformadores, houve milagres. João Calvino, John Knox, que é o pai do presbiterianismo.
Martinho Lutero também relata curas. Você tem também o grande avivamento com Jonathan Edwards, considerado o maior pregador do século XVIII. Ele era um calvinista, ele era uma pessoa bem equilibrada e Deus usou ele tremendamente em milagres. Inclusive, o biógrafo dele diz que uma vez ele chegou em casa, ele encontrou a sua mulher levitando. Levitando. Tá? E essa época nem existia pentecostalismo. O pentecostalismo começa no começo do século passado, século XX. John Wesley também, Deus usou poderosamente, tá? Aconteceu curas no seu ministério. E, por último aí, explodiu no mundo, né, na Rua Azusa, o movimento pentecostal, que além de os crentes serem batizados com o Espírito Santo, Jessé, eles também, lá havia curas. No ano 66, pesquisa aí, em 1966, pesquisem, teve um missionário, Elon Stigen, ele era, né, ele já faleceu, calvinista, se não me engano, presbiteriano, reformado, que lá na África do Sul, entre os Zulus, uma tribo indígena, houve um grande avivamento. E sabe como se deu, Jessé, o avivamento? Ele ficou por 10 anos lá. Missões Quatro Zabanto. Mas você coloca lá, avivamento entre os Zulus. Você vai ver. Ele conta que por 10 anos não acontecia nada lá. Não tinha conversão, não tinha nada. E o que aconteceu? Chegou uma mulher, uma macumbeira, uma certa vez, né, e Deus pediu para ele orar. Orar, intensificar a oração e o jejum. E essa mulher chegou lá e ela falou que queria ser liberta, porque ela era oprimida. Oprimida. Isso ele conta, Elon Stigen. E ele falou que nunca tinha visto uma possessão demoníaca como aquela. Na barriga da mulher, parecia cachorro. Vários cachorros na barriga dela latindo. Coisa de louco. E ele expulsou aquele demônio, olha, aquela legião, e milhares de pessoas começaram a chegar. Deus começou a mandar. Aleijado começou a andar. Cego começou a ver, sem apelação, tá? Era chegar lá, começava a enxergar, começava a andar, o surdo começou a ouvir, pessoas vomitavam câncer, uma coisa extraordinária. E até hoje acontece. Então dizer, como vários sensacionistas, inclusive John MacArthur, que faleceu, que falou um monte de besteira, que os dons ficaram restritos só na época de Jesus e dos apóstolos, é uma mentira. É uma mentira. E voltando a falar você falou agora do espiritismo, e aí nós entramos em uma outra esfera, né? Sobre o diabo tem poder para curar? Tem. Depois vocês pesquisem aí sobre Zé Arigó. Hoje o Zé Arigó, um mineiro que ele fazia cirurgias espirituais. Ele era espírita. E segundo ele, inclusive tem um filme com Danton Mello, irmão do Celton Mello, muito conhecido, um ator famoso, né? Que o nome do filme é Zé Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. O Dr. Fritz, segundo o espiritismo, era um médico que fazia cirurgias na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. E ele incorporava em pessoas e usava essas pessoas para operar curas. Zé Arigó, ele recebia o espírito do Dr. Fritz e ele operava as pessoas com faca, com canivete, qualquer coisa que ele tivesse na mão, ele operava. Passou até na televisão, né? Sim, Zé Arigó, ele morreu em 1960, tá? E tem também relatos de Chico Xavier, que foi o principal divulgador do espiritismo do Brasil, Chico Xavier, que morreu em 2002, no dia que ele morreu, e ele falou assim, Chico Xavier, antes de morrer: quando eu morrer, o Brasil vai estar tão feliz que vocês nem vão lembrar da minha morte. E ele morreu justamente no dia que o Brasil foi pentacampeão, em 2002. Ninguém lembrou da morte dele. Passou no Fantástico. Você pode ver depois. Antes de ele morrer, ele estava no quarto, tá, passando muito mal. Veio uma luz, tá, do céu, entrou no quarto dele e a enfermeira que estava lá
falou que ele melhorou na hora. Porque no mundo espiritual, gente, você tem um divino e você tem um satânico. Você tem o poder do bem e o poder do mal. Elias, então, o espiritismo, você citou aí Zé, igual poderia citar outros, tá? Tem curas? Tem. Assim também como na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Meu pai era macumbeiro. Meu pai cansou de dar banho de pipoca em pessoas, tá? Orar por criança lá e a pessoa sair curada. A mesma coisa acontece com o catolicismo romano. Pessoas fazem promessa para Aparecida, para vários santos, e depois recebe a cura e vai lá agradecer na Aparecida a pé. Aí nós temos duas possibilidades. Deus pode curar a pessoa não sabe, não agradece ao santo, mas Deus, pela sua misericórdia, cura a pessoa, tá? Ou o próprio Satanás. Porque aí você tem o poder de Deus e o poder do diabo. Não tem, porque o homem não pode operar milagres. Não pode. E vamos para um texto bíblico aqui, rapidamente. Eu gostaria que você, meu irmão, abrisse a sua Bíblia. Nós vamos fundamentar na Bíblia, tá? O capítulo 7, versículo 8 de Êxodo. Quando Moisés chegou perante Faraó, Moisés pegou a vara de Arão, tá? Olha aí. Capítulo 7, versículo 8 de Êxodo. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim, como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Agora, olha que interessante. Olha o poder satânico aqui. O poder maligno. O poder do diabo em operação. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. As varas dos magos se tornaram o quê? Serpente. Então, o diabo é um macaco imitador. Ele imita a Deus. Então, a mesma coisa que Arão fez com a sua vara, os magos fizeram o quê, Jessé? A mesma coisa. Só que a vara de Arão, a serpente, começou a fazer o quê? Comer, engolir as outras. Vamos também para outro texto, tá? Que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Isso aqui é a Bíblia, irmão. O diabo tem poder sim para curar, ele cura. Mas as suas curas é para enganar, ludibriar, acorrentar, manietar, engessar as pessoas no engano. Veja o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre o anticristo, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz Paulo: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de quê? De mentira. Então, esse homem que será o anticristo, ele vai realizar sinais e prodígios. Vamos para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Também é um texto, tem um simbolismo, né? Mas você vai ver o poder do mal em ação aqui também. Capítulo 13. Que fala sobre a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Eu gostaria de ler o versículo 13 sobre a besta que sobe da terra. Diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta,
dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Então você vê o poder satânico aqui operando sinais, maravilhas e fazendo descer fogo do céu. Quando você vai para Jó, livro de Jó, a gente não vou ler por causa do tempo, Deus deu permissão ao diabo de tomar tudo que Jó tinha. E o texto vai dizer que o diabo fez cair fogo do céu e consumiu os animais de Jó. Olha só. O texto também vai dizer que os 10 filhos de Jó estavam numa casa, comendo, se alimentando, e veio um vento. O vento bateu sobre os 4 cantos da casa. Aquele vento era satânico, era maligno. A casa caiu e o que aconteceu? Os filhos morreram. Então, o poder do diabo é limitado, mas ele tem. Deus falou assim, você só pode não toque na sua vida. Na vida de Jó você não toca. Mas ele tocou em tudo que Jó tinha. Nos bens, na família, na área emocional, sentimental, na saúde. Arrebentou com Jó. Arrebentou. Quem colocou aquelas doenças malignas de Jó? Chagas, úlceras, que fediam? O próprio Satanás. Então o diabo pode sim curar. Estou dando aqui textos bíblicos. Tá? Textos bíblicos. Isso aqui é importante nós salientarmos. Então eu não me impressiono quando você vai no espiritismo, tá? Você vê lá demônios se passando por pessoas também e falando com pessoas. A pessoa pensa que está falando com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, mas na verdade está falando com demônios. Porque a Bíblia condena, né? Claramente a consulta aos mortos. Então, o mundo espiritual tem 2 lados. O lado divino e o lado satânico. O lado do bem e o lado do mal. E vou mais ainda. Em Atos 16, Paulo vai dizer que tinha uma moça lá, não, Lucas vai dizer que tinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Em muitas igrejas, queridos, tem muita gente adivinhando, não profetizando. Pessoas endemoniadas com espírito de adivinhação, adivinhando a vida de fulano, de Beltrano e de Ciclano, e as pessoas glorificando, pensando que é Deus e não é. Nós temos que ter o dom de discernimento para saber qual espírito que está falando. Porque o diabo também conhece a Bíblia. O diabo também fala em línguas. O diabo também profetiza. Tem um pregador, não vou citar o nome dele, vou preservar, que ele foi pregar numa vigília. E lá na vigília tinha uma senhora, uma mulher, que ela profetizava, profetizava, pitava e bordava, mandava na igreja. E Deus falou com ele no púlpito, antes de pregar. Eu trouxe você aqui só para isso, para expulsar esse demônio. Isso aí, ó, não é Deus isso aí, não é eu usando ela, isso é o diabo na boca dela. E ela subia no púlpito, colocava na mão na cabeça dos pastores, profetizava. Quando esse moço pegou o microfone para pregar, ele falou, irmãos, antes de eu pregar, eu preciso fazer uma coisa que Deus mandou. E mandou a irmã ficar de pé. Quando ela ficou de pé, que já queria profetizar, ele repreendeu e expulsou o demônio. A mulher ficou que nem cobra, nos bancos rastejando. O pastor arregalou o olho, porque fazia mais de 10 anos a irmã. Tinha ela como profetisa. Profetizando. E ele falou, aí pastor, esse é o Deus aí que está profetizando. É o diabo. E em vez de o pastor ficar lá, ficou triste. Né? Tomou dele o microfone e ele foi embora. Tá? Não deixou ele pregar. Mas ele fez o trabalho, ele expulsou o demônio. Então nós precisamos ter, gente, nem toda a cura que você vê é Deus. O fato de a pessoa estar lá no púlpito pregando e usar o nome de Deus, pregar em nome de Deus, significa que é Deus que está concordando com aquilo. Nós precisamos, de maneira urgente, orar e pedir a Deus o dom de discernimento para saber de qual fonte procede a cura. Porque nós vimos aqui que o diabo também cura. Então, nós temos que tomar cuidado. Tem uma pergunta aqui que fizeram aqui que fala assim: é possível alguém cheio do Espírito Santo viver sem a manifestação de nenhum dom visível de cura ou de profecia? É possível. Porque há uma diferença entre o derramar do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo.
Eu vou citar Lucas e Paulo. Para Lucas, ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado, é ser empoderado para pregar o evangelho. Mas recebereis o poder, mas recebereis a virtude ou o poder de Deus, que há do Espírito, vai descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas, as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até Os confins da terra. testemunha de quem? De Cristo. Você vai pregar. Em Atos capítulo 4, versículo 31, os irmãos estão orando, tá? E o texto fala que a oração foi uma oração abençoada, que o lugar tremeu literalmente, tá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra. Esse poder de Deus que a pessoa recebe e não prega, não é poder de Deus. Porque há o derramado do Espírito Santo e o derramado do Espírito insano. Há o derramado do Espírito Santo e o derramado do Espírito insano. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é só ler Gálatas capítulo 5. Ela tem aqueles frutos, né? Frutos. Fruto é uma laranja com 9 gomos. E o primeiro fruto é amor. Aí vem mansidão, bondade, benignidade, temperança, alegria. E isso é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, tá? Não é operar sinais. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida dedicada, consagrada a Deus. É ser benigno, é ser compassivo, é ser misericordioso, é ser amoroso, é estender a mão da graça, da misericórdia para aqueles que precisam. Esse é o sinal, é a evidência de alguém cheio do Espírito Santo. Baseado no tema que a gente propôs, você afirmou que ainda continua os dons operando nas igrejas. Sim. Ainda tem a continuidade do Espírito Santo agindo através de vidas na igreja, de cura, de profecia. E aí eu vou ser o seu opositor nesse momento. Pode ser. E por que a gente não vê tanto nas igrejas hoje acontecendo essas coisas? É uma pergunta muito boa e simples de responder. Vamos lá. Existem na Bíblia 3 períodos assim de milagres. Meu Deus do céu, 3 períodos. 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. O primeiro período foi com Moisés no deserto. Nunca se viu uma geração que viu tantos milagres. E milagres não salvam. Porque se salvasse aquela geração que saiu do Egito, todo mundo seria salvo. Morreu no deserto, porque eram incrédulos. O primeiro grande milagre que o povo viu, o mar se abrir. O texto fala que Deus soprou um vento, tá? E a noite toda o povo atravessando. Povo, velhos, crianças, mulheres, animais, todo mundo. E o povo passou a pés enxutos. Olha só. Então, Deus fez parede de água, literalmente. O povo viu aquele milagre. A água saiu da rocha. Números fala, livro de Números, que a criança, ela estava com a roupa, ela ia crescendo, a roupa ia crescendo junto com a criança. E detalhe, a roupa não apodrecia. As sandálias nos pés, a criança ia crescendo e a sandália ia crescendo junto. Milagre o tempo todo. Maná caiu do céu. Por 40 anos, o maná caiu do céu. Só que quando o povo entrou na terra prometida, acabou o maná. Deus cortou o maná, porque o povo tinha que plantar, tinha que trabalhar. Então, o primeiro grande período de milagres, né, foi na época de Moisés. O segundo grande período de milagres foi com Elias e Eliseu. Os únicos profetas assim que realizaram milagres, tá? Ressurreição de mortos, foi Elias e Eliseu. E Eliseu foi mais além, porque Eliseu, depois de morto, estava lá os ossos dele na cova, pegaram um soldado, jogaram na cova de Eliseu, quando o cabra bateu em cima dos ossos de Eliseu, levantou vivo. Até nos ossos de Eliseu tinha unção, para se cumprir a porção dobrada. Meu Deus. Que ele pediu, qual foi o pedido que ele fez de Elias, para Elias? Porção dobrada. E Deus deu mesmo. Então até o osso do camarão, o cara nem vivo estava. Operou milagre morto. Então, os 2 grandes períodos, tá aí o de Moisés e o de Elias e Eliseu. E o terceiro e último período foi com Jesus e os apóstolos. Tá? Se você pegar aí a Bíblia, eu gostaria de citar,
Atos, capítulo 5. Tem outros textos, mas para a gente ser bem sucinto, né? Atos, capítulo 5. Deixa eu pegar o texto. Tem outros textos também dos evangelhos que fala que Jesus operou, curou a todos. Mas vou pegar o texto de Atos rapidamente, queridos, para sermos sucintos aqui nesse assunto. Atos, capítulo 5. Tem outros textos, mas só vou citar Atos 5. Sobre os apóstolos, né? Fora que você tem Filipe, diácono, operando milagres. Você tem também Estevão operando milagres, enfim. 17. Deixa eu pegar aqui o texto. Versículo 12. De Atos, capítulo 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão de quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então Deus usou os apóstolos, aqui está no plural, tá? Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, para operar sinais e prodígios. Porque os milagres era a autenticação, o carimbo de que Deus estava validando a mensagem do evangelho. Serviam para validar, ratificar a mensagem do evangelho. Então, você vê isso aqui. Agora, os apóstolos curou todo mundo? Não. Nem Jesus curou. Há ocasiões nos evangelhos que você vai ver que Jesus curou a todo mundo. Mas teve casos que ele não curou. João capítulo 5, o famoso texto do tanque de Betesda. O texto vai dizer que havia uma multidão ali. De coxos, aleijados, só que ele só curou um. Por que ele não curou todo mundo? Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ali tinha várias covas, tumbas. Só que ele chamou só quem? Só Lázaro. Por que não chamou todo mundo, os mortos? E o mais engraçado, fazendo esse análise aí, nesse sentido que você está falando, tanto teve cura, tanto teve milagre de ressuscitação, como foi o de Lázaro, como teve de curar uma febre da sogra de Pedro. Sim. Tanto milagrou. Extraordinário. Extraordinário. 4 dias já estava fedendo, como simples uma febre da sogra de Pedro. Exatamente. Agora, Jesus curou todo mundo? Não. Tem ocasiões que sim, tem ocasiões que não. Os apóstolos também não, porque você lê o livro de Atos, aí tá o erro do sensacionista. Já que você tem dor de cura, vai lá curar. Vai no hospital lá aqui, ó. A gente tá aqui em Guarulhos. Vai aqui no hospital dos Telamares. Vai no geral. HMU. Não é assim não, irmão. HMU não é assim não. Que a gente vai mostrar aqui que Timóteo era doente. E Paulo não curou Timóteo. Paulo, ele deixou um amigo dele doente em Mileto. A gente vai ver aqui. Por que Paulo não curou? Se ele tinha um dom de cura. E vamos ver aqui, ó. Uma das credenciais do apostolado. Tá? O apóstolo tinha vários carimbos, né? Credenciais, mas uma das credenciais do apostolado era operar maravilhas, operar curas. Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. É biblificando mesmo. Literalmente, né? Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Paulo vai estar defendendo o seu ministério contra os falsos apóstolos, os falsos pregadores lá em Corinto. E Paulo vai demonstrar e mostrar as suas credenciais. Capítulo 12, versículo 12 da segunda carta aos Coríntios. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Tem versões que traz milagres. Então, lá em Corinto, Paulo passou 1 ano e 6 meses lá, onde ele fundou a igreja. Deus usou Paulo poderosamente com milagres. Assim como também em Atos 19, Deus usou Paulo em Éfeso com curas, meu Deus do céu. Inclusive, Lucas vai registrar que Paulo não deu para ninguém lenço nem avental, mas a pessoa pela fé. Lenço não cura ninguém, nem avental. Pegava os lenços e aventais de Paulo e levava. E os doentes eram curados. Ali não é doutrina, gente. É um registro histórico. Aí os neopentecostais pegam esse texto de Atos 19. Já que Paulo, os aventais de Paulo, o lenço de Paulo curou, a gente vai vender aqui. Só que Paulo não vendia, né? Hoje esses pilantras vendem. Então o texto não está fazendo doutrina. Lucas está registrando.
tá? Que a fé do povo era tanta que até os aventais de Paulo e os lenços estavam curando. Foi um período. Agora, Paulo não curou todo mundo. Vamos lá para 1 Timóteo. E aqui vem a pergunta, né? Já que quem tinha, segundo os sensacionistas, quem tinha um dom de cura, curava todo mundo, e Paulo era um apóstolo, ele tinha um dom de curar, por que Paulo não curou Timóteo? Mandou ele tomar vinho. Colocar vinho na enfermidade. A gente vai explicar agora por quê. Tá no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, versículo 26, versículo 23. 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Deixa eu pegar outra versão aqui. Deixa eu pegar a versão NA que eu gosto mais. Estou acostumado. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Por que Paulo não curou Timóteo? Já que Paulo tinha um dom de curar. E aí, meu amigo sensacionista? Porque Paulo não é curandeiro, irmão. O dom, quem dá é Deus, só que ele é restringido pela soberania de Deus. Você não cura tudo à direita, não. Paulo não curou Timóteo. E por que Paulo manda tomar vinho, colocar vinho? Porque a água naquela época não é que nem hoje, meu. A água era suja. Então, quando você pegava o vinho e colocava na água, o vinho limpava a água. E a pessoa tomava. Porque Timóteo tinha dores terríveis no estômago. E Paulo não curou. Na segunda carta a Timóteo, vamos para a segunda carta, o último capítulo, capítulo 4, Paulo vai falar, ele está se despedindo de Timóteo, está mandando um abraço para Timóteo, ele vai morrer, né? Ele sabe que vai morrer. E ele, no versículo 20, o antepenúltimo versículo, capítulo 4, versículo 20 da segunda carta a Timóteo, ele vai falar assim, ó: Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente aonde? Em Mileto. Tá errado. Se ele tinha um dom de curar, Tinha que deixar curado, por né? que não curou o Trófimo, rapaz? Foi embora e deixou o cara doente. Paulo deixou o caba doente, mostrando que o apóstolo Paulo, qualquer um, você não cura todo mundo, irmão. Deus pode te usar, você pode impor as mãos em alguém e você pode ser curado. Mas não significa que você vai orar por todos e todos serão curados. Nem Jesus curou todo mundo. Deus pode curar todo mundo? Pode, porque ele é Deus. Pastor Alfredo Reikdal, que foi o fundador da igreja Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, ele tinha uma frase que era maravilhosa. Ele dizia assim: Deus cura todas as doenças, mas não cura todas as enfermidades. Deus cura todas as doenças, mas não cura todas as enfermidades. Por quê? Não sei. Há um relato, quem conta isso é o pastor Orisvaldo Nunes, pastor presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus, lá em Alagoas, que tinha um moço, uma criança, que tinha uma doença incurável. E os homens mais consagrados do Brasil, pastores, foram lá orar e Deus não curou. Não curou. E a criança morrendo. Aí tinha um evangelista, o cara enrolado, pegava dinheiro, não pagava, o cara enrolado. E era um pregador, que foi nessa igreja um domingo de manhã e falou com o pai da criança. Falou: ó, eu vou na sua casa, vou lá almoçar lá, depois da EBD, e depois vou orar pelo seu filho, porque Deus mandou. O pai falou: rapaz, se os homens mais consagrados, pastores, oraram e Deus não curou, vai usar um pilantra desse aí, um desmantelado desse. E ele foi lá, almoçou, depois do almoço, olhou assim e falou: olha, cadê seu filho? Tá ali, na cama deitado. Ele pegou o óleo, ungiu a criança, orou e Deus curou. Como explicar isso aí? Não tem explicação. Não tem explicação. Deus usou um cara desmantelado para curar. Porque Deus é soberano. Não tente entender a mente de Deus. E há pessoas que Deus cura do câncer. E há pessoas que Deus cura no câncer. Deu para entender aí? Há pessoas que Deus cura na doença. E tem outros que Deus cura da doença. É diferente. Foi igual Daniel, né? É. Deus poupou ele da fornalha. Exato. Mas salvou os amigos dentro da fornalha. Da cova, na verdade. Da cova.
Não, Daniel foi da cova de leão. Sadraque, Mesaque e Abednego foi da fornalha. Então, Porque você colocou Daniel na fornalha também. não, Deus salvou Daniel de entrar na fornalha, deixou ele, porque Ah, ele não sim, estava sim, no não tá. evento. É verdade. Salvou Verdade. ele de entrar na E fornalha, ninguém sabia onde ele estava. Ninguém sabia onde ele estava. mas salvou os amigos de dentro da fornalha. Deus pode exato. salvar a pessoa do câncer, É. eu como posso salvar a pessoa no tratamento do Exatamente, câncer. é verdade, é verdade. Então você vê a soberania de Deus. Então nós vemos aqui os 3 grandes períodos de milagres e aqui outra explicação para você. Nós não estamos vivendo aqui no Brasil esse período de milagres. Não estamos vendo. Nós oramos por cura, Deus não cura. Porque esses períodos são cíclicos. O que é o período cíclico, Elias? É quando há períodos que Deus manifesta o seu poder e cura a torta e a direita. Mas há período que Deus não cura. Elias, mas cortando você um pouco aí, Pode cortar. deixa eu mandar aqui primeiro um abraço para. Tem um rapaz aqui falando assim, é o Pompilho. Pompílio Miguel. Saudações, Elias. A paz do Senhor. Aí o Rascunho EBD, que é o nosso pastor Edivaldo Pereira, falando que chegou. Tem também a minha mãe, a paz do Senhor, meu irmão Dário. A paz do Senhor, boa noite a todos. Tem aqui o meu amigo Vitor Gabriel, paz do Senhor, meus irmãos. Bênção do céu, tamo junto. Deus abençoe. Mas por que tem muitas igrejas que a gente vê relatando que a pessoa foi curada através de um lenço, de uma água, de uma vassoura ungida? Não estou criticando, juro, não estou criticando. Mas tem relato de pessoas que foi curada nisso. Mas o poder não está no lenço. Nem no Na água. avental, na vassoura, na água, enfim. E a fé não está em objetos, está na pessoa. Deus, eu creio na cura das pessoas. Eu não sou incrédulo. Né? O que você não pode fazer é colocar um objeto como sagrado. O copo com água, tá aqui, ó, sagrado. A vassoura que varreu. Não. A fé está na pessoa. Porque nos evangelhos você vai ver Jesus falando assim, ó, vai, a tua fé te curou ou te salvou. Te salvou. Então, o erro está nessas igrejas colocar ênfase no avental, colocar ênfase num lenço, colocar ênfase na vassoura, colocar ênfase na rosa ungida, porque está lá o milagre, a pessoa foi curada. Não dá para dizer que não foi milagre. Né? E tem gente que leva o laudo médico lá, doenças assim, incuráveis, que Deus cura. Então, Paulo poderia ficar milionário. Poderia abrir uma fábrica de lenços e aventais, estava milionário. Tá? Só que o texto ali não é para formar doutrina, mas para falar do poder extraordinário do evangelho, que Deus usou Paulo de maneira extraordinária no livro de Atos ali, na cidade de Éfeso, para ele operar grandes milagres. E o poder de Deus foi manifestado, tanto que a idolatria da cidade acabou, de Éfeso, aonde tinha um templo de Diana, que era a padroeira ali em Éfeso. O culto foi à falência, foi nocauteado o culto da Diana, porque o poder de Deus foi tão intenso que as obras das trevas teve que sair dali. Então, mas isso aconteceu com Paulo em todos os lugares? Não. Teve lugar que ele não operou milagres. Então, Jessé, a ênfase tem que estar na fé na pessoa e na pessoa de Cristo. Não no lenço, nem no avental ou em qualquer objeto. Porque se você coloca o objeto como sagrado, você tira a glória de Deus. Porque a glória é de Deus. Então, há erros doutrinários, há heresias, nós sabemos disso, mas Deus cura. Porque Deus é um Deus gracioso, misericordioso, apesar dos homens. Ô Elias, você começou, agora há pouco você falou aí, referente a algumas curas que não está acontecendo, alguns milagres que hoje não acontecem, não está acontecendo no Brasil. Você generalizou. O mundo não pode falar do mundo porque não existe, né? Brasil, né? Que a gente vê o nível nacional, a gente vê. Mas e aí? Parou?
Não cessou. Não cessou? Deus Continua? O que continuou está operando. acontecendo? Deus continuou operando. Só que, como eu falei, há momentos que Deus usa. Já ouviu falar no Bernard Johnson? Pastor Bernard Johnson, já ouviu falar? Já vi falar. Foi um grande evangelista nosso aqui. Não era brasileiro, né? Se não me engano, ele era americano. E Deus usava Bernard Johnson em milagres. Bernardo Johnson, Gilmar Santos, tá vivo, é pastor. brasileiro. Deus usou ele poderosamente, milagres. Hoje, ele prega ainda, mas não como antes. Para milagres. Tem um vídeo dele, tá no YouTube, dos Gideões, aonde uma cega é curada. Ele não tá ministrando cura. Tá na mensagem, no final da mensagem, aquele poder, aquele Pentecoste, e Deus abre os olhos da cega. Há outro vídeo dele que um camarada morre, eu acho que ele faz ainda, a cruzada é Cristo para Todos, lá em Goiânia. Um cara morre em cima do púlpito. E ele ora e o cara ressuscita. Tem outro também episódio que ele come uma máscara do canceroso. O cara tava cadavérico lá, o câncer matando. Ele pega a máscara, come a máscara em cima do púlpito, mastiga do canceroso e Deus cura o camarada. Então hoje ele é homem de Deus, mas Deus não está usando ele como usava antigamente. Não, eu já fiz vários milagres. Eu sou testemunho de um milagre. Minha esposa é testemunha de milagre. Minha esposa tinha uma úlcera crônica que só vivia à base de remédio, fez exame da borracha, fez vários exames. E a gente foi numa igreja e ela até ficou constrangida que um pastor lá estava no púlpito e nós sentados embaixo ali na nave, o pastor olhando para ela, ela falou, meu Deus, todo dia ela constrangida ali, o pastor só ficava olhando para ela, falou, será que eu estou em pecado? Será que está acontecendo alguma coisa? Quando o pastor pegou o microfone, pregou, no finalzinho chamou ela, falou, mano, desde que eu entrei aqui, Deus está me incomodando para orar pela senhora. E eu não ia orar, mas Deus está me incomodando, vem aqui. E pediu para um obreiro colocar a mão na barriga da minha esposa, ele colocou a mão dele sobre a barriga da obreira, sobre a mão da obreira, que era, acho que a cunhada dele ou era a esposa dele. E a minha esposa falou que sentiu literalmente como se os 5 dedos dele estivessem pegando fogo. Dali por diante, minha esposa não precisou tomar remédio, não passava mal mais. Mas há uma diferença entre orar por cura e ter o dom de cura. Tem essa diferença também. Claro. Eu não tenho dom de cura, mas eu oro por cura, porque quem cura é Deus. Tá? Agora, tem pessoas que têm um dom. Agora, o fato de a pessoa ter o dom não significa que ele vai orar por todos e Deus vai curar. Tem uns que Deus vai curar, Deus não vai curar. Por quê? Não sei. Nós não temos respostas para tudo. Se Deus fosse compreendido com a mente humana, ele não seria Deus. Então, como eu falo assim, eu citei Gilmar Santos, eu citei no começo, né? O Davi Miranda, Manuel de Melo, Gesiel Gomes. Deus não usa Gesiel Gomes em milagres como usava antigamente. Gesiel Gomes Aqui ele foi para os Estados Unidos agora. está nos Estados Unidos. Já faz tempo já que ele está lá. Então, Deus usou esse homem nos anos 60, 70, 80. Não. Porque é o poder de Deus. É Deus que dá, é Deus que tira. Tá? a busca. A glória não é do homem. A glória é de Deus. Nos anos 60, 70, 80 e 90, Deus usou. Depois eu não fui usar em cura, não. Mas falando de cura. Gesiel Gomes, Deus usou ele na praça pública, em cruzada, em congressos. Tem um congresso que ele pregou em 92, 93, lá em Recife, na sede de Recife, Pernambuco. Pastor José Leôncio, na época. Ele está pregando, ele prega sobre 4 coisas, alguma coisa assim, que Deus deu para você não ir para o inferno. Alguma coisa assim, a mensagem. E ele está pregando, chega um irmão lá, na frente do púlpito, vomita, começa a sair sangue pela boca. Os irmãos ficam desesperados, depois vê, ele manda conferir lá, o irmão vomitou o câncer no culto. Você vê isso hoje nos cultos? A pessoa pregando, não orar por cura, e a pessoa vir e vomitar o câncer. Então é que nem chuva. Chove o tempo todo? Não. Mas quando chove, os açudes ficam cheios, as lagoas cheias, as represas cheias. E você vai desfrutar Plantações agora. aguadas. Você vai desfrutar da chuva. É que nem avivamento. Deus derrama, mas não o tempo todo. Não chove o tempo todo. Então, nós estamos colhendo até hoje o avivamento lá da Rua Azusa. Lá dos missionários Daniel Begg e Gunavinga, que vieram há 114 anos atrás. Tá? Nós estamos colhendo essa glória, né? Mas vamos orar a Deus para Deus mandar
esse avivamento de novo e nós orarmos por cura e Deus operar milagres. Eu oro por cura, só que eu não curo ninguém. Também não tenho um dom de cura. Como eu falei, há uma diferença de uma pessoa que tem um dom de curar, que tem um ministério específico para isso, e alguém que ora por cura. Você tem a capelania, você pode ir nos hospitais, você pode orar por doentes nos hospitais. Deus pode curar? Deus pode curar. Agora, significa que você vai orar por todos, Deus vai curar todos? Não. Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida daquela pessoa. E mesmo que tem dom de cura, mesmo que Não cura tudo. A gente tá baseado no dom de cura, tem vários outros dons, né? São 9 dons, mas a gente tá falando mais dom de cura. Mas assim, um exemplo, eu posso ter o dom de cura, mas não é porque eu tenho o dom de cura que eu vou sair na rua curando todo mundo. Não vai curar todo mundo. Não é que eu vou no hospital e falar assim, receba, seja curado. Não, porque... Então você, Jessé, vai falir os hospitais. Oh, Não vai ter mais doentes lá. Você curou todo mundo. mas por que não pode acontecer isso? Deus pode fazer tudo. Mas não acontece. Eu não sei explicar por quê, né? Porque assim como Jesus não curou todo mundo, ele poderia curar, porque ele é Deus. Paulo não curou todo mundo. Paulo deixou Timóteo, irmão. E Paulo chama de o meu verdadeiro filho na fé. Meu Deus. Timóteo. O bichinho era doente, coitado. Elias, 5 minutos. Tá? Quero aqui mandar um abraço também para nossa amiga Cássia. A Cássia, eu conheci ela, trabalhava fazendo serviço de reparos em apartamento, eu conheci ela. Ela mora ali no centro de Guarulhos. Deus abençoe, Cássia, a sua vida. Obrigado por você já se inscrever no canal também. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Gente, se inscreve no canal para poder esse canal crescer aí, tá bom? Elias, finalizando, acaba rápido, né? 1 hora, meu Deus, passei 2 meses sem vir, a hora tá passando assim, voando. Então, usando a fase que você falou, Deus continua usando, o Espírito Santo continua curando, profetizando. O que falta é mais busca ou o que está faltando? Busca, oração, jejum, quebrantamento, consagração. E Deus usa. Agora, os dons, Deus dá, não é para promover igreja, nem pregador, nem ninguém. Os dons é para como chama? Paulo vai falar lá em Corinto, deixa eu ler, nós estamos encerrando já. Para a edificação, essa é a palavra. Para a edificação da igreja. Então, eu conheço pessoas que têm dom de cura, que ora e Deus cura. Agora, já vi essa mesma pessoa orar e Deus não curar. Porque o dom é restringido pela soberania de Deus. Senão a pessoa vira um macumbeiro, um curandeiro. Só citar aqui, Jessé, rapidamente, para nós encerrarmos, né? 1 horinha só de podcast, passa muito rápido, infelizmente, queridos. Mas nos dons espirituais, eu quero destacar 2. 2 e vamos encerrar. Versículo 9 e 10. Versículo 9 e versículo 10, parte A. De quê? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 9 e versículo 10, parte A. Diz Paulo: a um é dada no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar. Olha, dons de curar, está no plural. Não é dom de curar, dons de curar. No plural. Tá? Então, você vê aqui uma variedade de dons, né? E a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está na distribuição dos dons. No versículo 4 do capítulo 12, diz Paulo: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, o Filho. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. No versículo 4, você tem o Espírito Santo. No versículo 5, você tem o Filho, Jesus Cristo. E no versículo 6, você tem o Pai. Então, a Trindade operando aí, distribuindo os dons. E o texto fala no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a manifestação. Então, Deus dá o dom para a edificação da igreja, mas é uma coisa manifesta. Por meio do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que palavra de sabedoria e conhecimento estão ali, né?
Elias, o que é a palavra de sabedoria, de conhecimento? Não é profecia, mas Deus te dá detalhes da pessoa, tá? Que você não é um conselho ou uma informação que Deus te dá por meio do Espírito para resolver um problema específico. A pessoa vai conversar com você, se não conhece a pessoa, e quando a pessoa conta para você o problema, Deus te dá na hora uma palavra, uma solução, em cima daquilo que a pessoa está falando. É um dom de sabedoria, a palavra de sabedoria ou de conhecimento, é na hora. E aquela pessoa aplicando aquela palavra, o problema será resolvido. É um dom, é uma manifestação na hora de Deus. Deu para compreender, Zé? Deu. Versículo 9 e o 10 a gente vai terminar agora. A um é dado no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar. Versículo 10. A outro operações de maravilhas, de milagres. E aqui, encerrando, há uma diferença entre dons de curar e o dom de operar maravilhas. Qual é a diferença? O dom de operar maravilhas está acima do dom de cura. Porque o dom de operar maravilhas é a pessoa nascer sem um olho e Deus fazer nascer. É a pessoa nascer sem um membro do corpo, sem a perna, sem um braço, e Deus fazer nascer na hora. Isso é operar maravilhas. É a pessoa não ter um órgão, não ter um rim, não ter um pulmão, e Deus fazer nascer. Isso é operar maravilhas. É uma coisa extraordinária. Por isso que é o dom, por isso que fala de maravilhas, né? Maravilha. Está acima do dom de cura. Porque cura está associado com doença. E um cara nascer sem um braço, sem a perna, não é doença. É uma deformidade. Então imagina você ver uma pessoa sem perna e Deus fazer crescer a perna na hora. Ou o osso da perna. Isso é operar maravilhas. Tá? É um dom. É um dom. Só que nós temos que buscar. Que Paulo fala no capítulo 14, né? Também no capítulo 12, que nós temos que orar e buscar os melhores dons. Então aí, existem dons piores? Não tem dons piores. Para Paulo, no contexto, os melhores dons são, principalmente de profecia, porque a profecia conforta, consola e edifica, tá? Edifica. Você também, e o Espírito Santo vai conceder o dom de acordo à necessidade da igreja. Pode ser cura, pode ser maravilhas, pode ser línguas, pode ser... Enfim, é o Espírito Santo que o sabe e ele conhece a igreja. E já aproveitando aqui, Zé, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida, tá? O seu ministério, o seu santo ministério, a sua família, tá? A vida daqueles que trabalham aqui nos bastidores, o seu filho Davi, o outro moço aí que tá aí, o Vitor, né? É Vitor. O Vitor. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? É sempre uma honra e quando precisar da gente, estaremos sempre aqui à disposição. Elias, obrigado também. O podcast Biblificando agradece, porque sempre que a gente precisa de uma palavra teológica, ou é você ou o pastor Edivaldo Pereira. Então, o Edivaldo Pereira agora parece que não quer vir mais no meu programa, não mandou mais mensagem para mim. A gente tinha marcado... Você não convida? Não, a gente tinha marcado dele de expor um livro aqui, né, que ele tá escrevendo, mas até agora ele não se manifestou mais. Deve estar birrado comigo, mas vamos orar por ele também. Mas, Elias, obrigado. Deus abençoe sua vida, Amém, seu ministério. E quem quiser conhecer o professor Elias Almeida, tá lá o canal. Professor Elias Almeida, o canal. Professor Elias Almeida, no YouTube. Instagram. Escreva lá. O Instagram é... Deixa eu pegar aqui, não sei de cor, né? Ele faz uma exposição. Ele terminou agora a exposição do livro de... Primeira João. 1 João, e agora vai No começar canal. qual? Eu vou começar... Lucas. Lucas, vai expor o livro de Lucas. Você quer conhecer um pouco do livro de Lucas, ele vai falar versículo por versículo de livro de Meu Lucas. Instagram é elias.almeida, elias.almeida.790. elias.almeida.790. E também tem o TikTok, tá? Elias Almeida, tudo junto, 498. Elias Almeida, 498. Assista lá o Instagram, o TikTok, que eu tenho certeza que Deus vai. YouTube também, YouTube Professor Elias Almeida, né? Professor Elias Almeida. Estamos sempre lá
fazendo exposições, indicando obras, materiais teológicos. É um canal abençoado. Segue nós lá e você será abençoado e abençoada. E se quiser chamar você para pregar nas igrejas, qual que é o telefone que usa? Quiser deixar meu contato aí, pode deixar, Zé. É 11 9 5453 4987. 11 9 5453 4987. Esse é o número do professor Elias. Pensei que o meu produtor Davi ia deixar gravado ali, mas não deixou, né? Acho que o salário. Eu posso repetir. Eu acho que o salário não está em dias, né? Porque não está trabalhando. Veio só chupar bala do estúdio hoje. Desde que ele Dá prejuízo aí pro tá estúdio. só dando prejuízo ali. Só o Vitinho tá trabalhando ali nos bastidores, mas aí, ó, deixou aí, ó, 11 9 5453 4987. Isso. Tá aí, ó. Quando chupa bala, ele gravou ali, tá ali. E o Instagram do Elias Almeida é Elias Almeida no. Elias.almeida. Não, o Instagram é Elias. É Instagram mesmo. Elia.almeida. Vou pegar de novo aqui, ó. 790. Não, aqui, ó. Elias.almeida.790. É isso que ele colocou, tá certo. Exatamente. Então, quiser chamar o Elias para pregar, para ensinar na escola bíblica, ou uma aula para os obreiros, pode chamar aí nesse Instagram, que tá frisado aí. Só clicar em cima que você já vai direto aí, o Instagram dele e pro telefone dele, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Elias Almeida, seu ministério, sua família. E logo, logo você tá de volta aqui. Elias, eu tô convidando ele para fazer um programa aqui, irmão. No meu horário aqui, para ele, de vez em quando, vir aqui apresentar um programa. Vamos ver se ora aí para que Deus traga ele para cá. Quem sabe ele exponha esses livros aqui, né? Uma sexta-feira à noite. Quem sabe ele Será benção. faça aqui. Vai ser benção, tá bom? Deus abençoe a todos que nos ouviram até agora. Compartilhe esse link, manda esse link aí para algumas pessoas. Peça para que eles sigam, deixe um joinha para que o YouTube reconheça e mande para mais gente aí, tá bom? Sexta-feira que vem nós estaremos aqui, se for da permissão de Deus, se assim ele nos permitir. Fica com Deus. Fui.